Bom dia, irmãos. Nós estamos aqui mais uma vez para a nossa escola bíblica dominical no estilo virtual. Ansiamos o dia de podermos estar juntos e estudando a palavra de Deus. Mas nem por isso esse momento deixa de ser importante e fundamental para o nosso crescimento espiritual. Eu gostaria de estar fazendo a leitura no livro de Salmos, no Salmo 119, a partir do versículo 33 da Nova Versão Internacional, que diz assim: Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e a eles obedecerei até o fim. Dá-me entendimento para que eu guarde a tua lei e a ela obedeça de todo o coração. Dirige-me pelo caminho dos teus mandamentos, pois nele encontro satisfação. Que realmente possamos nesta manhã estar encontrando satisfação na palavra de Deus. Nós vamos continuar as nossas séries do Evangelho de João, aprendendo da palavra de Deus. Mas antes, nós faremos uma oração e depois teremos alguns louvores como de costume. Vamos orar. Amado Senhor, nós rogamos para que esta série de mensagens no Evangelho de João possa chegar aos nossos corações e encontrar um lugar para transformar as nossas vidas. São tantas lições, são tantas verdades preciosas que ali encontramos. E pedimos que nessa manhã seja uma oportunidade deste encontro. Rogamos a tua bênção para com o teu servo, que tem preparado esta mensagem, que ele possa ser instruído pelo Senhor e possa, de fato, transmitir o teu recado e a tua palavra. Pois oramos agradecidos e suplicando no precioso nome de Cristo Jesus. Amém. Jesus é a aliança entre você e eu. Jesus é a aliança entre você e Deus. Hoje Ele te chama para renovar, hoje Ele te chama para restaurar, hoje Ele te chama para nele descansar. Firmada esta aliança em nossos corações. Jesus verteu seu precioso sangue e nos uniu ao Pai. Hoje Ele te chama para renovar, hoje Ele te chama para restaurar, hoje Ele te chama para nele descansar. Hoje Ele te chama para renovar, hoje Ele te chama para restaurar, hoje Ele te chama para nele descansar. Meu pastor é Deus, nada me faltará. Tudo que eu preciso, Ele proverá. O meu pastor é Deus, me protegerá em verdes campos.
campos, junto às águas, me fará descansar. Restaura minha alma, guia os meus passos pelos seus caminhos. Com seu grande amor não temerei, se no vale escuro eu andar, protegido serei. Junto a mim ele estará, o seu amor e o seu bem me valerão pra sempre em meu viver. Até aquele dia em que habitarei para todo sempre com o meu pastor. Prepara-me uma mesa na presença de inimigos, meu cálice transborda. Tenho consolo e unção, não temerei, se no vale escuro eu andar, protegido serei. Junto a mim ele estará, o seu amor e o seu bem valerão pra sempre em meu viver. Até aquele dia em que habitarei para todo sempre com o meu pastor, o meu Deus. O meu pastor é Deus. O meu pastor é Mil desculpas pra tentar fugir, sem fundamento para resistir, até mentir, pra me esconder de ti. Mas seu amor teimoso me alcançou, sua longanimidade me esperou, me acolheu, desmoronou meu eu, minha vida regenerou. O meu passado ele apagou, tetelestai ele bradou, tudo ele pagou, me salvou. Não vou mais tentar fugir e nem fingir que sou feliz sem ti. Não vou mais me enganar, vou me entregar. Vem me salvar de mim. Inventando mil desculpas para escapar, terceirizando a minha culpa para disfarçar a minha covardia. Mas seu amor teimoso me alcançou, sua longanimidade me esperou, me acolheu, desmoronou
eu minha vida regenerou. O meu passado ele apagou, tetelestai ele bradou, tudo ele pagou, me salvou. Não vou mais tentar fugir e nem fingir que sou feliz sem ti. Não vou mais me enganar, vou me entregar. Vem me salvar de mim. Não vou mais tentar fugir e nem fingir que sou feliz sem ti. Não vou mais me enganar, vou me entregar. Vem me salvar de mim. De mim. Olá a todos, é muito bom estar com vocês nessa transmissão da nossa escola dominical. O nosso desejo é que todos nós possamos ser edificados pelo poder transformador e instrutivo da palavra de Deus. Por isso, convido a todos para que estejamos com os nossos corações abertos para ouvir e aprender o que o nosso Deus tem para cada um de nós nessa lição. Nós vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho de João e hoje nós vamos estudar o capítulo 2, onde o apóstolo revela fatos do ministério de Jesus que nos ajudam a entender os fundamentos da fé. Nós vamos dividir a nossa lição em 2 atos, sendo o primeiro ato o milagre em Caná de Galileia, que nós encontramos ali no capítulo 2, dos versículos de 1 a 11. E o segundo ato, na lição da próxima semana, onde nós vamos estar vendo a purificação do templo, que se encontra ali no capítulo 2, os versículos de 12 a 25. Vamos então dar início à nossa escola de hoje, fazendo a leitura de João, capítulo 2, versículos de 1 a 11, onde nós vamos estar estudando sobre o milagre em Caná da Galileia. Diz assim a palavra de Deus. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabia entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água e os encham até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco do vinho ao encarregado da festa. Eles assim o fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Muito bem, a narrativa apresentada por João nos mostra a celebração de uma festa de casamento na qual o Senhor Jesus estava presente juntamente com sua mãe Maria e com seus discípulos. O versículo 3 nos apresenta que após algum tempo de festa, o vinho que estava sendo servido acabou. Porém, o motivo
dessa falta não nos é apresentado, mas pode ser porque talvez houvessem mais convidados do que esperado, pode ser porque houvesse menos vinho do que o necessário ou porque os convidados tivessem bebido mais do que deviam. O fato inegável aqui é que essa situação, no contexto daquela cultura, a falta do vinho era algo vergonhoso. E aí então, diante daquela situação da falta de vinho, Maria se mostra preocupada. Talvez porque ela fosse amiga ou parente próxima dos noivos. Ela então chega até Jesus e diz a ele no versículo 3, eles não têm mais vinho. E diante desta abordagem, Jesus responde a Maria no versículo 4. Que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Mas o que significa esta resposta de Jesus a Maria? Foi uma resposta rude e desrespeitosa? Jesus foi mal educado com Maria? Com certeza a resposta é não, pois Jesus ele era respeitoso com Maria. A forma de tratamento, nesse caso aqui, pode sugerir dureza quando consideramos as palavras dentro do nosso contexto, mas certamente não tinham esse sentido. Por isso eu convido a todos para que nós possamos contextualizar a resposta de Jesus a Maria nesse evento. Primeiramente, ele diz mulher. Esse termo, como usado aqui, ele parece implicar uma reprovação, como se ela tivesse interferido naquilo que não era interesse dela, como se ela tivesse interferido de forma inadequada. Porém, o termo aqui, ele não é ofensivo, porque é o mesmo termo usado pelo Senhor Jesus quando ele se dirigiu com ternura a Maria Madalena após a sua ressurreição. E também o mesmo termo com que ele se referiu à própria Maria, sua mãe, quando ele estava na cruz. Em João capítulo 20, versículo 15, e em João capítulo 19, versículo 26, que diz assim, primeiramente, João 20 e 15. Disse ele, mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse, se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Quando Jesus trata com Maria Madalena. Agora João capítulo 19, versículo 26, que diz, ora Jesus, vendo ali sua mãe e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe, mulher, eis aí o teu filho. Agora, vamos analisar quando o Senhor Jesus diz, que temos nós em comum? Essa expressão é usada algumas vezes na Bíblia para denotar indignação ou desprezo. Se nós lemos lá Juízes capítulo 11, versículo 12, 2 Samuel 16, versículo 10, 1 Reis 17, versículo 18, nós vamos ver essa expressão usada com essa conotação. Acontece que nessa situação aqui da festa em Caná, o termo ele foi colocado como uma leve reprovação a Maria por ela tentar controlar ou direcionar o poder do Senhor Jesus na realização do milagre. Essa é a conclusão mais difundida que nós temos entre os estudiosos da Bíblia. Então essa é a conclusão que se tem de que foi a real intenção do Senhor Jesus. As palavras nos soam duras, mas podem ter sido ditas de maneira terna e não com a intenção exclusiva de reprovação. É claro que ele não pretendia, naquele cenário, recusar fornecer vinho, como nós vimos no decorrer dos acontecimentos, mas apenas atrasá-lo um pouco. O objetivo era acalmar a ansiedade de Maria para ela rejeitar os seus medos e depositar a sua confiança adequada nele. O tempo de Deus não é o nosso tempo.
Recolocando então as palavras do Senhor Jesus no contexto do que ele quis dizer, nós poderíamos dizer que ele disse assim: minha mãe, não fique ansiosa. Para você e para mim, isso não deve ser uma questão de solicitude. Ainda não chegou a hora certa de interferir. Quando isso chegar, fornecerei um suprimento. E enquanto isso, nem você nem eu devemos ser solícitos. Por fim, nós temos a expressão minha hora. Quer dizer a hora certa para a intervenção. Talvez o vinho ainda não estivesse totalmente esgotado. Por isso, ele não realizaria um milagre até que tudo acabasse, para que o milagre estivesse livre de toda possibilidade de suspeita. A expressão aqui não significa que o tempo certo para realizar um milagre ou entrar em seu ministério público não havia chegado, mas que não havia chegado a hora para aquela intervenção naquele momento específico. Visto então toda essa contextualização sobre o versículo 4, que nos mostra o teor da resposta do Senhor Jesus, temos o versículo 5, que reforça para nós esta interpretação, pois demonstra que a fala de Jesus foi tão clara para Maria que ela não se ofendeu, porque ela logo se dirige aos garçons e dá a eles uma ordem, que nós lemos lá no versículo 5, ela diz: façam tudo o que ele lhes mandar. A partir então desse momento, o que nós vemos é Jesus demonstrando o seu poder. Os noivos compraram utensílios de pedras que eram comuns nas festividades judaicas. E cada um dos jarros comportava entre 80 a 120 litros de líquido, como nós lemos no versículo 6. 6 jarros, então, armazenariam entre 480 a 720 litros de vinhos, o que seria bebida suficiente para a festa continuar por ainda um longo tempo. Pensemos então agora no ato extremo de poder demonstrado por Jesus. Porque para produzir vinho é necessário um processo longo e complexo até que o produto final esteja pronto. Nós temos que, depois de colhida as uvas, elas vão para a fermentação. E o tempo até que essas uvas virem vinho é de aproximadamente 2 a 3 meses. Sendo que, em geral, o vinho produzido nas vinícolas é liberado para o mercado da venda apenas no ano seguinte à sua produção. Porém, existem alguns vinhos mais especiais e mais saborosos que podem ficar guardados na vinícola por até 5 anos, para aí sim chegarem ao ponto ideal de serem consumidos e serem vendidos. Porém, nesse caso, toda a ordem natural do processo mudou pelas mãos do Senhor Jesus, como nós vemos nos versículos 7 e 8. E pela reação do encarregado da festa ao provar aquele delicioso vinho, nós podemos concluir que ele era um produto que em uma vinícola convencional exigiria no mínimo 5 anos de preparação para estar pronto. Porém, o resultado daquele milagre se deu instantaneamente. Versículos 9 e 10 nos dizem: e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde ele viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Esse primeiro milagre do Senhor Jesus é muito mais do que um simples ato milagroso. Aquele evento era um sinal que evidenciava a chegada do Messias. Era a primeira grande manifestação da glória de Jesus, a manifestação do seu poder ao mundo. O verso descreve que, após Cristo ter revelado a sua glória, os discípulos creram nele. Ao ver a necessidade de vinho novo, que significava alegria na festa de casamento, o Senhor Jesus produz o melhor vinho.
Isso nos ensina que Jesus acrescenta alegria, satisfação e leveza em nossas vidas. Podemos confiar todas as áreas da nossa existência a Ele, porque com certeza haverá cuidado, provisão e amor à nossa disposição. Sem dúvidas, meus irmãos, nós podemos afirmar que nos colocar debaixo da vontade do Deus é viver o melhor que podemos, porque a sua vontade é boa, agradável e perfeita, como nós lemos em Romanos, capítulo 12, versículo 2, que nos diz: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que Deus abençoe a cada um de nós. Amém. Bem, irmãos, nós temos acabado de ouvir a instrução da Palavra de Deus e ela é de fato preciosa. Se de fato a observarmos, teremos e encontraremos, como diz o texto bíblico no início da escola dominical, nós teremos satisfação. Que seja essa, portanto, o resultado desta palavra ministrada aos nossos corações. Vamos orar. Louvamos o Teu nome, ó amado Pai, pela Tua graça bendita, por esta mensagem que recebemos ali no capítulo 2 do Evangelho de João. Sabemos da preciosidade da Tua presença, do Teu poder, da manifestação da Tua graça no Teu tempo, na Tua hora. E sabemos que o Senhor tem planejado esse dia bendito, que foi o dia da salvação, o dia no qual Cristo deu a vida para que então pudéssemos usufruir do perdão dos pecados. Obrigado, porque neste primeiro milagre o Senhor já manifestava a sua glória, já apontava para essa direção. E assim, portanto, ó Pai, nós queremos agradecer, exaltar e bendizer o Teu nome. Que nesta manhã possamos ter de fato a satisfação na Tua palavra, pelo resultado dela nos transformar. Nós oramos agradecidos no precioso nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe e logo a seguir nós teremos também um hino final. Sonhos de amor da menina, flores, cantigas e paz na união destas vidas. Em meio às festas e à luz, gente, barulho no ar, chega o amigo Jesus para participar. Mas de repente faltou vinho que a festa
de um rapaz, sonhos de amor.